Fala pessoal, beleza? Bom, seguinte, vídeo novo no canal e hoje vim trazer uma história para vocês, uma história bem legal. E já vou logo adiantando de que não se trata de religião, apesar de algumas coisas que a gente segue, né? Mas para o vídeo não ficar muito chato ou para as pessoas não entenderem de má fé, não é um vídeo falando sobre igreja, do que é bom, do que é certo, do que é errado, cada um faz o que quer da vida, cada um acredita em alguma coisa. Mas eu tô aqui para falar as experiências, né? Não que eu tive, mas que a gente teve, eu, a Carol, as experiências reais que a gente pode ter certeza de estar passando para vocês. Não só aqui, mas de momentos que a gente viveu antes de vir para cá no Brasil. E antes de contar algumas coisas que aconteceram aqui em Portugal, eu vou começar lá atrás para você entender, né? Para vocês entenderem um pouco dessa história, como ela vai se afunilando e vai fortificando a gente no que realmente a gente acredita. Pouco tempo antes, ou algum tempo antes de vir para cá, cerca de 2 anos, eu trabalhava em uma empresa. Essa empresa começou a ficar, né, com um serviço um pouco fraco. E como eu não tinha registro na época, né, alguns funcionários seriam dispensados. E por eu ser o único funcionário que não tinha registro na época, né, eu já tinha feito um acerto com o meu patrão e estava trabalhando sem registro, estava trabalhando na diária. Ele conversou comigo, né, se estaria tudo bem de estar dispensando eu. Falei que concordava com ele, porém ele me deu uma outra opção de estar me dispensando, mas me arrumando, colocando eu para trabalhar numa empresa terceirizada dele. Então ele dispensaria eu da empresa dele, mas me colocaria em uma empresa que ele, né, repassaria trabalho. Então eu não ficaria desempregado. Fui trabalhar, né, concordei com ele, a gente combinou. Ele me passou para essa outra empresa que eu comecei a trabalhar. Trabalhei por alguns dias, mas a partir daquele momento a gente chega numa empresa diferente, numa turma diferente, na verdade, né? Pessoas diferentes, apesar de ter me dado bem com todo mundo, mas era um ambiente novo para mim. E a gente foi desanimando, eu já estava desanimando daquele trabalho. E eu e a Carol, a gente tinha recém começado né, a namorar, a morar junto, né? A gente praticamente já começou a namorar e já foi morar junto, sem nada. E então as coisas estavam muito difíceis, a gente estava passando por um processo, né, de iniciação da nossa vida conjugal, digamos assim, junto. Então a gente estava começando do zero naquela propósito. Foi acumulando aquelas coisas de, né, a preocupação de ter um relacionamento sério, morando junto, né, e o trabalho que não estava me agradando. Certo dia, eu cheguei no trabalho, estava trabalhando, desanimado e pensando no que poderia acontecer, o que eu poderia fazer a mais, fazer de diferente. Trabalhando, olhei e tinha um pallet no fundo do trabalho, né, no fundo da empresa. E eu olhei aquele pallet e a gente não tinha mesa em casa. Quando a gente começou a morar junto, a gente não tinha uma mesa. E veio a ideia de levar aquele pallet para casa para fazer uma mesa, né, provisória. E eu peguei aquele pallet e levei para casa. Né? Era um pallet de madeira boa, uma madeira vermelha, uma madeira bem bonita. E era um pallet diferente, né? Não era aquele pallet de madeira de pinos, né? Aquele pallet de madeira mole, macia. Era um pallet de madeira bem bruta. E eu me interessei por ele e falei, eu vou levar, que ele vai servir de base para minha mesinha, para até, né, ter a condição de comprar uma mesa boa. Levei para casa e fiz uma mesa pra gente, né? Uma mesinha de 1,10 m por 1,10 m, quadradinha, né? Só pra gente ter onde jantar, almoçar ou, né, colocar alguma coisa ali na cozinha. E fiz aquela mesinha. Um dia conversando, minha sogra, semanas depois, minha sogra, né, que é a mãe da Carol, falou, nossa, mamãe, ficou boa a sua mesinha, você poderia fazer para vender, né? Falei, será que dá certo isso? Né? Fiquei com aquilo na cabeça, né? De que, vamos ver, né? Ficou boa a mesinha, ficou bem legal. E seguinte, determinado dia, a Carol me levou para trabalhar. Justo nesse dia, ela ficou com o carro, ela me deixou na porta da empresa e eu entrei e trabalhando ali, comecei a conversar com um rapaz, funcionário do mesmo setor que eu trabalhava. E ele começou a falar para mim, cara, eu tô muito desanimado, Luan.
a gente aqui, né, eu tô trabalhando, eu gosto de praticar esporte, eu não tô tendo tempo de praticar. O serviço nosso aqui é muito cansativo, mesmo saindo daqui a gente não tem ânimo de correr, não tem ânimo de jogar uma bola de noite, não tem ânimo de fazer uma caminhada. E ele foi falando aquilo para mim, eu quieto, ouvindo. E aquilo dali tava, né, minha situação já estava bem crítica já, né, meu psicológico. E aquilo dali foi fomentando. E ele falou, cara, se eu tivesse uma outra oportunidade, eu sairia daqui. E isso era mais ou menos umas 9 horas da manhã, 9h30, 10 horas. Eu falei, cara, você quer saber de uma coisa? Eu vou embora, cara. Eu não aguento mais isso aqui, não. Só lembro que peguei minha bolsa e eu fui de a pé para casa. Dava uns 2 quilômetros de casa e eu fui. No meio do caminho liguei para esse meu patrão, esse meu primeiro patrão. Falei que, né, tava deixando a empresa, que eu ia tentar fazer outra coisa. E simplesmente deixei esse recado para ele e fui embora. Tava com a cabeça a milhão. Chegando em casa, entrei, fui tomar banho. Eu tomando banho, a Carol chegou, né? A Carol tá aqui, tá ouvindo. Ela é a prova viva de que as coisas do que eu tô contando é verídico. E eu lembro dela ter chegando e assustado, né? E eu falei que não dava para continuar daquele jeito, né? Queria mudar, queria fazer alguma coisa diferente e a Carol me apoiou. Então, né, ela foi um dos pilares principal para mim ter, né, decidido aquilo e ter ficado convicto de que aquilo dali não dava para mim, eu teria que tentar fazer outra coisa. Então eu lembrei, né, daquilo que minha sogra falou e eu resolvi postar aquela mesa que eu tinha feito. E eu lembro na época que eu anunciei ela no Marketplace do Facebook por R$ 150, eu lembro até hoje, por R$ 150. Falei, vou colocar no Marketplace e para ver se eu consigo vender. E coloquei em poucas horas, eu lembro do celular chegando várias notificações e uma mulher me ligou perguntando da mesa, de detalhes e coisas do tipo, né? E ela se interessou, ela falou, Luan, eu vou ir ver a mesa. Eu falei, não, pode vir, vem ver a mesa, talvez te interesse. Ela chegou em poucos minutos, chegou lá, se interessou pela mesa, mas ela pichinchou, né, logicamente, e ela me ofereceu R$ 130 na mesa. Eu falei, pô, não, eu levo para você lá e a gente fecha negócio. E a gente fechou por 130. Eu levei a mesa ainda na casa dela, entreguei, e a partir dali houve uma nova esperança de começar alguma coisa, né? Então aquilo dali clareou bastante a minha visão. Mas eu lembro que eu tinha uma maquita em casa, uma maquita bem velhinha, aquela maquitinha de cortar piso, cortar azulejo, e um martelo. Era a única coisa que eu tinha em casa. E força de vontade, né, claro. E fui atrás de algumas pessoas, de algum rapaz que eu já tinha passado em frente o trabalho dele. Eu vi que ele mexia com madeira, eu fui lá, negociei alguns pallets com ele, algumas madeiras, algum material. Comprei prego, comprei algumas coisinhas, mas apenas com a maquita e o martelo. E eu comecei a fazer móveis de madeira, floreira, vaso de flor, né? Aqueles suporte para colocar orquídea, enfim, essas coisas mais básicas com madeira, né? Madeira de reaproveitamento e pallet. E eu comecei a fazer, a anunciar, a vender, né? A gente fabricava. A Carol, na época, ela não trabalhava todos os dias, ela trabalhava na parte da noite, uma lanchonete, então ela me ajudava na parte de divulgação com o celular, publicando ali postando no Marketplace, e eu, durante o dia, fazendo o trabalho. E a gente foi levando aquela vida ali de estar vendendo, até que um dia, né, a gente mudou de casa, a gente conseguiu uma casinha só pra gente, de fundo, uma edícula, e a gente continuou o trabalho. A Carol conseguiu um trabalho em uma faculdade, um bom trabalho, né? Trabalhava lá de segunda a sábado, um serviço seguro, todo mundo gostava dela até então. E a gente foi levando um ano e pouco,
quando surgiu essa ideia de vir para Portugal. E a gente meio que sem saber como realmente funciona, sem ninguém aqui para explicar como realmente funcionavam as coisas, sem ter uma referência aqui em Portugal, né? A gente estava muito cego de tudo, né? O que a gente tinha conhecimento eram os vídeos da internet, mas todo mundo sabe, os vídeos da internet eles distorcem muitas informações, né? Uma hora Portugal é muito bom, uma hora Portugal é muito ruim, então aquilo deixava a gente cada vez mais preocupado. Então, certo dia, eu falando com minha família, falando mais especificamente com meu avô, e falei para ele dessa ideia que a gente estava de sair do Brasil e ir para Portugal, né? Meu avô é um homem muito sábio, um homem muito religioso, e estava naquela época tá ainda, né? Naquela época de guerra, e essas pessoas, né, mais de idade já ficam imaginando mil coisas. Com a situação do Covid na época, com a situação da guerra, ele preferiu não se posicionar em relação a isso, mas me deu uma mentoria, né? E pediu para mim ir na igreja e procurar a Deus, que Deus daria o veredito final, né? Ele daria o sim ou não. Então, um certo dia, eu e a Carol resolveu ir na igreja. E eu lembro que a gente pediu muito, vamos buscar a Deus e vamos falar se realmente a melhor opção é sair do Brasil e ir para Portugal ou não. Vamos ver o que ele tem para nos dizer, para nos falar. Eu lembro que a gente foi, né, assistimos o culto, e na hora da palavra ele simplesmente leu a palavra e a gente não conseguiu entender muito, mas quando a gente achou que tinha acabado, ele falou que, nossa, até arrepio, que era assim, o que a gente, eu lembro que ele falou, você que veio buscar uma resposta hoje, é assim, Deus está mandando falar aqui assim, essa resposta. Eu lembro que a gente saiu com a alma muito leve de lá de dentro, né? Como eu disse anteriormente, esse vídeo não é sobre religião, não é sobre igreja, né? Até porque eu sei muito bem que igreja não salva ninguém, né? Tem muita gente dentro da igreja que é pior do que quem está fora, então eu tenho muita ciência disso, mas muitas vezes Deus coloca a gente em situações adversas e ele falou com a gente aquele dia. E a gente já foi decidido de que Deus já tinha autorizado a nossa vinda para Portugal. Depois daquilo dali a gente começou a trabalhar, ter metas, né? Ter uma data próxima, ter um propósito de que realmente ia acontecer aquilo dali. Enfim, a gente conseguiu. Fui para casa da minha mãe ajudou a gente bastante lá, nos ajudou muito. A gente conseguiu vir para Portugal. Né? Nesse meio termo, resumindo muita coisa, a gente chegou em Portugal e, como eu já disse para vocês, a gente passou por toda aquela situação aqui na nossa chegada e 30 dias depois, né, quase 30 dias depois, a gente decidiu ir para Guimarães quando aqui parecia tudo perdido, buscar algo em Guimarães. Foi quando a gente chegou em Guimarães, né, algumas pessoas já sabem dessa história, eu já contei um pedaço dessa história da nossa chegada em Guimarães. Uma pessoa nos achou e deu esse recado, uma pessoa enviada por Deus deu esse recado pra gente, de que as coisas iam melhorar e as coisas iam acontecer. E no dia, horas antes da gente começar a nos preparar para armar aquela barraca,
dentro de um mercado, a gente saiu do mercado e a Carol falou, amor, tem uma igreja aqui perto, vamos procurar a igreja, vamos ver o que Deus tem para falar com a gente. Às vezes ele tem alguma coisa e a gente estava naquela aflição. Como eu disse para vocês, justo naquele dia, por a gente ter tentado de tudo e ter ido para Guimarães, a gente se sentia muito humilhado, né? Eu particularmente me senti muito derrotado, porque eu saí contando muita expectativa, falei para todo mundo. Então, como a gente fala para as pessoas que a gente está vindo por algo melhor, quando as coisas acontecem ao contrário, a gente fica sem chão, a gente se sente muito humilhado, né, incapaz, porque a gente se iludiu com tantas coisas e aquilo dali estava sendo totalmente ao reverso. E a gente entrou na igreja e naquele dia o irmão começou a falar, deu a palavra, e eu lembro que ele falou no final de que os humilhados serão exaltados. E justo naquele dia, poucos minutos antes, como eu falei para você, eu me sentia muito humilhado, a gente me sentia muito para baixo, e justo naquele dia saiu essa palavra falando que os humilhados serão exaltados. Então aquilo dali foi um alívio muito grande, sair de dentro da igreja, né, muito feliz. E apesar de ter ido dormir na barraca, mas a gente estava muito tranquilo depois daquilo. A gente sentiu que Deus realmente tinha falado com a gente. E como eu falei para vocês, né, depois de tudo isso ter acontecido com a gente, há uns 2 ou 3 vídeos anteriores atrás, eu falei para vocês que a gente tinha um sonho. Eu sempre tive esse sonho de ter meu próprio negócio. Desde muito novo, eu sempre... quem nunca, né, sonhou em ter seu negócio, ter seu próprio ritmo de serviço, de trabalho, né, ter algo para cuidar, caminhar com as próprias pernas. Eu sempre tive esse sonho e eu falei para vocês, algum de vocês, aqui sempre eu vou falar, independente de pessoas gostando ou não, eu sempre vou falar, sempre que eu, né, puder, eu vou passar para vocês quais são os meus sonhos, meus desejos, porque eu tenho muito comigo de que o que é do homem o bicho não come. Então o que é para ser da gente, ninguém vai tirar, independente de eu estar falando ou não estar falando. Eu acho que o que é meu, né, tá guardado para mim. Eu acredito muito nisso. Então, independente de pessoas, né, caminhando contra, independente de pessoas torcendo contra, né, isso vai servir só de base de motivação para mim. Tenho certeza disso, né, porque muitas vezes só coisas positivas, pessoas positivas do nosso lado, né, a gente se ilude. E tendo essas pessoas que a gente acha que não acreditam na gente, tendo esses obstáculos, se você tiver convicto de que é aquilo mesmo que realmente você quer, eu acho que isso serve de muita motivação para você superar aquilo dali, porque tem pessoas a favor de você e tem pessoas contra você. Então, pensando nisso, né, nessa ideia, pensando nesse movimento todo de querer fazer alguma coisa, não agora, mas o ano que vem, a gente não sabe, né, os planos de Deus, em algum momento algo vai acontecer e a gente resolveu pedir. Eu acredito muito nisso, então eu gosto muito de pedir para Ele, porque, né, Ele é o único capaz de fazer alguma coisa por mim, por vocês, pelo relacionamento, pelo trabalho, pelos filhos. Então a gente realmente tem que pedir para Ele. Fomos na igreja novamente e caiu aquela palavra, a princípio a gente não entendeu, em que Pedro, né, tá falando, Jesus aparece andando sobre as águas e Pedro, naquela dúvida, né, de não acreditar que realmente aquilo dali, aquele que ele está vendo é Jesus, pede para ir até ele, né? Jesus estende o braço, estende a mão e fala para Pedro que ele pode ir até ele. E Pedro andando sobre as águas, mas devido ao vento forte, né, Pedro se enche de dúvidas e de medo, né, e ele começa a afundar e Jesus estende a mão, segura Pedro e fala para ele, né, homem de pouca fé.
Então, eu não entendi muito bem no começo, né? Vim para casa, mas depois analisando tudo, tudo fez sentido, né? O que eu tinha pedido para ele e os planos que eu tenho feito, eu acho que faz muito sentido, porque muitas vezes a gente pede para Deus coisas, sonhos, a gente pede para Ele e, e Ele apenas está ali, Ele apenas, né, se pede para você depositar toda a vontade, toda a coragem, toda a fé nele. E eu tenho certeza que novamente foi para mim. Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, mas muitas vezes nos falta atitude, né? E ele simplesmente está ali para a gente acreditar, fazer o que a gente tem que fazer aqui na Terra, se tiver correr atrás dos sonhos, depositar nele que ele vai cuidar de tudo. Então, como eu disse para vocês, eu tenho esse sonho de fazer meu próprio negócio, né? Não sei quando, mas eu acho assim que se realmente eu tenho esse sonho, eu tenho que tomar uma atitude, né? Ele está ali, Deus está ali, Ele está esperando, né? Aguardando que a gente tome essa atitude, que a gente tome essa iniciativa, que pode ter certeza que Ele, a gente fazendo por onde, tenho certeza que Ele vai abençoar, vai colocar pessoas boas, vai abençoar. Eu sou muito grato pelo que a gente viveu até aqui, desde esses princípios, dessas coisas terem começado a acontecer, a gente vem se fortalecendo muito mais e acreditando muito mais, apesar da gente ser muito falho, mas a gente acredita muito e tem fé no poder do que realmente ele tem preparado para a gente. E a gente sabe que não é fácil, sabe que a batalha é constante, não é porque a gente acredita em Deus, não é porque a gente deposita fé nele que a gente não passa dificuldade. Quem está com ele com certeza passa muito mais, porque o inimigo não quer perder a gente. O inimigo tem que trabalhar em dobro. Então, não é porque você deposita fé nele que você está livre de tudo que é ruim. O inimigo está trabalhando e ele trabalha, né, esforçado, ele acorda todos os dias empenhado em te desviar das coisas boas, do trabalho, te colocar em situações complicadas. Então, como o pessoal sempre fala, caminhar do lado de Deus com certeza é o lado mais difícil, né? É o lado que você é a contramão do mundo. Então, é onde você é testado diariamente, né? Semanalmente, todo ano, todos os meses, todos os dias, todas as horas, na verdade. Então, é uma caminhada muito difícil. E a gente que é falho, a gente sente muito isso, constantemente. Mas a gente é muito feliz e é isso que importa. Então eu queria passar essa mensagem para vocês, né? Um vídeo simples aqui, caseirão mesmo, mas que deixa essa mensagem principal de que muitas vezes a gente pede, muitas vezes a gente sonha, mas a gente é falho em acreditar naquilo, no nosso potencial, acha que a gente saindo da zona de conforto, né? A gente não prosperará, a gente ficará empacado, a gente prefere ficar estagnado naquela dificuldade. Então, muitas vezes a gente tem que se jogar, simplesmente se jogar. Como eu disse para vocês no início do vídeo, aquela vez que eu me joguei, saí do meu trabalho, pagando aluguel sem garantia de nada, mas Deus colocou pessoas boas que me ajudaram na época muito com ferramenta. Na época, depois ganhei ferramentas, né? Comecei a conquistar minhas coisinhas. Clientes bons apareceram, clientes fiéis, né? Que sempre estavam ajudando a gente, comprando ou indicando a gente para outras pessoas. Então as coisas vão acontecendo, né? Lógico, isso não é do dia para a noite, é tudo no tempo de Deus. As coisas demoram, às vezes demoram um pouquinho, mas a gente tem que ser paciente. Bom, é isso. Essa mensagem foi de coração. Deus possa agir na vida de cada um conforme o tempo dele, né? Para alguns tem uma necessidade maior, uns tem uma necessidade menor, mas que tudo corra bem, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo.
como eu disse no começo do vídeo, não é um intuito de pregar religião, de pregar o que é certo ou errado, mas é de coração uma coisa que a gente viveu e que a gente acha importante passar para passar essa mensagem adiante. Tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.